Olá, amigos. Nós hoje queremos falar sobre Marcos capítulo 3, versículos 20 até 29. E nós temos ali o seguinte episódio: Jesus estava sendo contestado. Os familiares achavam que ele estava fora de si. E os líderes religiosos estavam dizendo que ele estava expulsando demônios, porque era um dos milagres que Jesus estava fazendo, pelo poder de Belzebu. Belzebu é o chefe dos demônios. É a mesma coisa que Satanás, essa expressão. Então usa às vezes Satanás e algumas poucas vezes usa Belzebu para designar então o maioral, o chefe dos demônios, o diabo, né, que nós também conhecemos assim. E então Jesus coloca várias coisas. Primeiro, o reino que está dividido entre ele não subsiste. E ele coloca assim: olha, Satanás não vai ser tão burro, tão atrasado, que vai agir contra ele mesmo, contra os seus demônios, seus aliados. E aí ele coloca que o fato dele expulsar demônios significa que ele tem poder sobre o reino de Satanás. E naturalmente ele está dizendo que ele está agindo sob a ordem de Deus. Jesus é Deus, mas era a Trindade que tinha feito o plano da salvação, e Jesus estava executando esse plano da salvação. E aí ele vai mais adiante, né? Ele diz uma coisa, que todo pecado pode ser perdoado por Deus desde que haja arrependimento. Mas aí ele diz ali no versículo 29, a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoados, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Então vejam bem, os fariseus e os outros líderes religiosos, eles estavam sabendo que Jesus estava agindo pelo poder de Deus e que não era pelo poder de Satanás. Mas mesmo assim eles debocham e não aceitam e procuram combater e agir contra Jesus. Então, obstinadamente, eles não deixam o Espírito Santo criar a fé no coração deles em Jesus como Salvador. E esta obstinação contra a ação do Espírito Santo é o pecado imperdoável. Qualquer pessoa pode cometê-lo quando ele resiste à ação da palavra de Deus no seu coração. Quando a pessoa está convencida que as coisas são assim, mas mesmo assim ela não aceita, então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas é interessante, uma coisa muito importante observar sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Quando você tem medo que cometeu o pecado contra o Espírito Santo, então você não o cometeu. Por quê? Porque quando a pessoa cometeu o pecado contra o Espírito Santo, ela não tem qualquer temor de que ela fez algo contra Deus, contra o Espírito Santo. Então ela não se preocupa com o pecado. Então é como diz o Antigo Testamento, quando o faraó viu vários sinais que Deus mandou Moisés operar, e ele não acreditou e não seguiu a orientação de Deus,
Diz a certa altura que Deus endureceu o coração de Faraó. Naquele momento, o Faraó tinha já cometido o pecado contra o Espírito Santo, porque ele resistiu obstinadamente a Deus. Então esse é o pecado, o único pecado imperdoável. Todos os outros pecados Deus perdoa, porque Cristo exatamente veio para trazer o perdão, desde que haja o arrependimento. Se não houver arrependimento, então Deus não pode perdoar. Mas se uma pessoa tem pecados e a uma certa altura, até uma certa altura, não reconhece, mas reconhece lá adiante, esse pecado é perdoado. Então, sempre que houver arrependimento, Deus perdoa, porque Cristo pagou pelo nosso pecado. Vamos então nós confiar na graça de Deus e vamos deixar o Espírito Santo agir em nosso coração, fortalecer a fé e também fortalecer a nossa vida cristã. Amém.